Adolf Hitler não era alemão. Na verdade, ele era austríaco. Ou melhor, ele nasceu em uma cidade que hoje fica na Áustria, mas na época era do Império Austro-Húngaro, que era um estado europeu, que existiu até o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Hitler nasceu em 1889. O prédio que ele nasceu ainda existe. E fora isso, até hoje os historiadores sabem pouquíssimo sobre a infância de Hitler. Até porque ele mesmo destruiu todos os documentos da infância. E é até engraçado falar isso. Mas sabia que a família de Hitler nunca teve o sobrenome Hitler? Esse sobrenome foi apenas um engano. O pai de Hitler nunca soube quem era seu pai. Então usava o sobrenome de sua mãe, Schickel-Gruber. Mas anos depois, sua mãe, a avó de Hitler, se casou com um homem chamado Johann Georg Hiedler. Nisso, anos depois, sua mãe morre e com isso o pai de Hitler é adotado pelo padrasto. E consequentemente mudou seu nome para Hiedler, ou era o que nós esperávamos. Na hora de registrar seu novo nome, acabaram escrevendo errado, escreveram Hitler em vez de Hiedler. Hitler, quando já era mais velho e seus pais já tinham morrido, ele realizou seu sonho de ir para a cidade da Alemanha, Munique. Em agosto de 1914, quando a Alemanha entrou na Primeira Guerra Mundial, Hitler não pensou duas vezes e já foi se alistar no exército. Ele serviu a França e a Bélgica como mensageiro, e assim ele acabou tomando 3 tiros. Então, depois da guerra ter acabado, ele foi designado pelo quartel-general a se infiltrar em um pequeno partido nacionalista, que era o Partido dos Trabalhadores Alemães, ou DAP. Hitler virou um agente provocador, um informante que denunciava aos colegas suspeitos de serem comunistas. E foi nesse tempo que ele criou 2 grupos, a SA, que era como se fosse uma tropa de choque deles, e também a SS, que era como se fosse os guarda-costas deles. Quem comandava a SS era um homem que iria executar todos os planos de Hitler, inclusive matar os judeus. Hitler tentou ser presidente da Alemanha, mas mesmo com 13 milhões de votos, ele não conseguiu. Mas com a força que Hitler estava quase ganhando, o presidente da época recusou aceitar Hitler como chanceler, que é o chefe do governo. Mas mesmo não querendo, ele foi forçado a dar um espaço para Hitler no governo. E foi aí que Hitler começou a mandar os judeus para os campos de concentração. Hitler controlou o Holocausto. Foi o genocídio, ou assassinato em massa, de cerca de 6 milhões de judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX, através de um programa sistemático de extermínio étnico, patrocinado pelo Estado nazista, o que ocorreu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Dos 9 milhões que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus foram mortos durante esse período. E como Hitler não queria ninguém falando mal dele, ele tirou todos os meios de comunicação, rádios e jornais. O único jornal que tinha era um jornal nazista que apoiava Hitler. Depois de muitas coisas que Hitler fez para chegar no topo, chegou a Segunda Guerra Mundial e ele acabou perdendo. E como não queria ser exposto e nem pego, foi no dia 30 de abril de 1945 que ele se matou. Os historiadores dizem que ele usou cianeto e deu um tiro na sua própria cabeça, mas não existem provas disso. Adolf